Camila Cabeça, direto do Acre ao Vivo, com a cobertura do 7º Festac, pegando a cola aqui, Festival Nacional de Teatro do Acre, Mostra Semana do Teatro de 2015, que vai até dia 28 de março, com o Romualdo Freitas. Ele é mamulangueiro, ator, diretor, amigo, pensador político de artes, principalmente, e do grupo O Núcleo do Olho. O Núcleo do Olho, Exatamente. Que é uma formação já anterior, que está redesenhando agora. Conta um pouco dessa tua história, nesse Acre, nessa história com o teatro acreano. Então, eu sou pernambucano e vim morar no Acre pela primeira vez em 2000. E vindo morar aqui no Acre, realizei uma oficina da qual alguns remanescentes faziam parte do grupo De Olho na Coisa, à época desativado, mas que traz uma história do teatro do Acre agregado à sua própria história. É impossível contar a história do teatro do Acre sem passar pela história do grupo de teatro De Olho na Coisa. Como eu estava recém-chegando e não queria tomar para mim a responsabilidade de estar retomando as atividades do grupo De Olho na Coisa, resolvemos, à época, denominarmos-nos o Núcleo do Olho, um núcleo do grupo de teatro De Olho na Coisa. E montamos lá um espetáculo Zapt, Zupt, Traques e Truques para manter o verde vivo e para manter a tradição de grandes títulos, que só botam títulos grandes. E foi o primeiro espetáculo do Núcleo do Olho. Portanto, é um grupo que, a despeito de ter tido um espetáculo montado em 2000 e voltar agora em 2013 à atividade, a gente pode dizer que ele tem 14 anos de existência, né? Recheado, não por um hiato, mas por um momento em que o grupo resolve de fato assumir a denominação de Olho na Coisa, até para valorizar o próprio currículo do grupo, com o histórico, né? E a memória de preservação do teatro que é realizado na Baixada. E conta a história, vou ler bem com bastante calma. Vá de reto. A história do homem que vendeu a alma ao diabo e quase perdeu seu amor. Conta um pouco, isso é teatro de bonecos, mamulengo, como é que a gente pode explicar para o telespectador do Acre ao Vivo? Bom, assim, nos novos conceitos a gente está acostumando chamar de teatro de formas animadas. Isso. Porque a gente entende que o que vale nesse jogo, nesse brinquedo, é movimentar as emoções. E que para mexer com as emoções, não necessariamente eu tenho que estar usando um boneco no sentido antropomórfico. Não tenho que necessariamente ter uma reprodução de um ser humano para emocionar. Com qualquer outra forma, com plantas, com animais, com objetos, a gente pode despertar as emoções do ser humano. E a história do homem que vendeu a alma ao diabo e quase perdeu o seu amor, o Vá de Retro, é um espetáculo em uma das técnicas do teatro de animação, que é o teatro de mamulengo. Mamulengo, que é a forma tradicional de teatro brasileira, surgida no Nordeste, é o teatro em que a gente calça o boneco, veste o boneco na mão e faz com que a mão fique mole e que, portanto, venha a corruptela de mão mole, mão molengo, mamulengo. Numa linguagem mais universal, seria o guante espanhol, né, o títere espanhol, o títere de guante, o boneco de luva, guante espanhol, luva, o boneco de luva, que aqui a gente costumou chamar de mamulengo. E a coisa de ter um título grande é porque o mamulengo é calcado na cultura literária oral nordestina, que vem do repente, que vem do cordel e que vem da rima, da necessidade de ter uma estrofe, uma contra-estrofe que lhe permita o entendimento. E que, por ser uma linguagem oral, os títulos dos cordéis normalmente são coisas grandes. Como eu estava dizendo antes de abrir a entrevista, um grande exemplo é a história da menina que bateu na mãe, da moça que bateu na mãe e virou cachorra. Né? São sempre títulos longos já conta um pouco dessa que a história. Pessoa já tem a intenção de entender o que é aquilo. Porque tu achas que tem que ser essa coisa, chama logo a atenção para poder fixar essa intenção? É porque acontece na rua, né? Como acontece na rua, a gente tem sempre como premissa que o povo da rua é en passant. Não necessariamente vai ficar para ver o espetáculo como um todo. Então já tem que saber do que se trata, e o espetáculo não tem a lógica aristotélica de uma obra feita para teatro de sala, que eu vou sentar e querer entender começo, meio e fim. Eu posso ver pedaços, pequenos trechos, e são passagens que em si só já se concluem. Fala aí da expectativa.
Fala aí da expectativa desse festival e dessa apresentação. Bom, a expectativa do festival é dar uma animada na cidade que está precisando por conta dessa tragédia que a gente passou agora com essa alagação. A gente espera que a gente comece a levantar a poeira não é bem o termo aqui, né? É sacudir as águas para levantar com arte, né? E a expectativa é provar que o teatro está forte, que a gente daqui a 2 anos vai ter uma reedição. Feliz porque é um projeto do qual eu participei da primeira versão, eu ainda morava aqui no Acre da primeira versão, no primeiro festival que foi, acho que em 2000, eu estava aqui e ver que agora estamos em 2007, 2015, 14 anos depois ele está na 7ª versão do Festac. Vida longa ao Festac. Até a próxima. Até.